Boa noite, pessoal. Vamos continuar a nossa aula de elipse escada, então. E eu estou aqui com o programa da semana anterior, exemplo que a gente construiu na aula passada. E o plano vai ser a gente continuar a mexer nesse programa e adicionar mais alguns novos recursos aí que a gente vai conhecer durante essa aula, como está aqui no canto da tela. Mas antes disso, eu vou mostrar para vocês um problema que é bem provável que vocês vão encontrar mais cedo ou mais tarde e como resolve ele. É isso aqui, ó. Eu tô com o meu elipse escada aqui aberto e eu tô com o meu programa aberto para edição. E aí quando eu paro o mouse aqui, ó, perto da opção de rodar a aplicação, dá para perceber que ele não está ativo, eu não posso apertar. Tá cinza aqui o botão e eu não tenho como apertar para rodar a aplicação. Eu também não tenho como apertar para monitorar a tela. Isso acontece quando vocês tiverem aberto duas instâncias do elipse escada ou mais, que é o que eu tenho aqui na tela nesse momento. Ó. Eu tenho esse projeto que eu abri da semana anterior e eu tenho uma outra instância do elipse escada aqui vazia, que já estava aberta antes de eu apertar para editar o exemplo da aula passada. Então, o que acontece? Ele só permite rodar a aplicação na primeira instância que você abriu. Nesse caso aqui não está habilitado porque não tem nenhuma aplicação para rodar. Só que se eu criar uma nova, aí funciona o botão de rodar nesta instância, mas não na outra. Então, para resolver esse bug, o que vocês vão fazer é fechar todas as instâncias que vocês tiverem aberto. E abre de volta só a instância do exemplo 3, no nosso caso, que é a que vocês querem efetivamente editar nesse momento. Agora o botão de rodar a aplicação está liberado aqui, eu posso iniciar a execução da aplicação. Relembrando, então, essa é a aplicação da semana passada, onde nós aprendemos como usar uma tag demo, essa senoide aqui. Nós aprendemos como usar um gráfico de tendência e como conectar um slider ao gráfico de tendência. E a tag demo também ao gráfico de tendência. Então eu vou dar uma ajustada aqui na tela para melhorar a ocupação de espaço. E vamos começar então o nosso assunto novo. A primeira parte está concluída, revisar a aula anterior. Nós vamos criar uma nova tela, antes de mais nada. Criar uma nova tela é o seguinte, todas as tarefas que a gente desenvolveu até o momento na elipse escada foram em cima de uma única tela que aparece quando a gente inicia a execução e ela não muda, no sentido de que ela não se transforma em outra coisa. No máximo, acontecem alterações dentro dos seus conteúdos. No meu caso, o meu gráfico varia conforme o que está acontecendo, o meu slider varia, o meu display varia, mas os elementos da tela são sempre os mesmos, porque nós só temos essa tela aparecendo no nosso programa. Daqui para frente, nós vamos construir mais telas e aprender como faz para alternar entre as várias telas que a gente pode ter em um programa construído na elipse escada. Então, o primeiro passo vai ser criar efetivamente uma tela. Aqui, ó, nessa barra, que é chamada barra de telas, nós temos um botão onde ir para a tela, tem uma opção apenas chamada tela, porque essa é a única tela que a gente tem até o momento. Para criar uma nova tela, que a gente vai fazer daqui a pouco,
quando a gente cria uma nova tela, o que acontece é essa barra de telas passa a ter cada uma das telas que a gente criou para a edição delas. E durante a execução a gente tem que criar algum método para alternar de uma tela para outra. Então vamos criar essa tela. Para isso, abre lá o Organizer, ou aperta Alt-O. E vamos em Aplicação, Telas. Aqui em Telas, tem a tela 1. A gente pode ampliar e olhar cada um dos elementos aqui. Isso aqui já serve para ajudar vocês a responder uma das perguntas que eu fiz lá no questionário e bastante gente errou, que é a de: é possível fazer o seu programa inteiro só pelo Organizer? Sim, é possível, porque nós podemos, aqui no Organizer, abrir a aba de telas e criar uma tela. Dentro da tela, a gente pode criar elementos, alterar elementos, criar tags. Então, basicamente, o seu programa pode ser construído a partir do Organizer, segundo informado lá na ajuda do próprio Ellipse Escada, no material que eu postei para vocês lá no Classroom, que fala sobre o manual da Ellipse Escada. Então, vamos em Aplicação, Telas. Primeiro, eu vou vir aqui na tela 1 e vou mudar o nome dela, porque, como vocês devem ter visto ali, ó, aqui aparece só tela, porque o que aparece aqui na tabela, na lista de telas, é o título da tela. É interessante que esse título tenha um significado, em vez de ser simplesmente tela, porque senão a gente não vai conseguir identificar qual é a tela que a gente está editando no momento. Fica mais complicado de fazer as edições, porque na escolha vai aparecer tela, 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 tudo igual. Então essa tela aqui vai se chamar Principal, e o nome dela pode ser o mesmo. Sugestão: coloca o mesmo nome e o mesmo título. O nome é o que vai aparecer aqui no Organizer e o título é o que vai aparecer aqui na barra de telas. Então, feito isso, vamos subir de volta no Organizer para Telas, criar uma nova tela. Aqui em Novo, e agora eu tenho Principal e Tela 1. Vocês devem ter visto aqui no fundo da tela que ficou tudo branco, porque a tela que está visível agora é a tela, que é a tela 1. Então, vamos mudar o nome dessa tela para... pode ser tela do Crono. E o título, mesma coisa, tela do Crono. Eu vou dar esse nome porque mais para frente, na aula seguinte, na verdade, a gente vai criar uma tag Crono e a gente vai descobrir o que isso faz. Por enquanto, só coloca esse nome para a nossa nova tela. Fecha. E agora nós temos aqui Principal e Tela do Crono. Próximo passo, criar uma nova tela está feito. Vai ser criar uma janela de sobre, que é um outro tipo de tela. Como vocês devem ter visto, a tela principal, ela ocupa toda a minha janela do Ellipse Escada. Quando eu coloco o programa para rodar, ela ocupa também toda a janela, no caso, quase a tela inteira. E o mesmo vale para a tela do Crono. Ela também é uma tela que ocupa toda a janela do Ellipse Escada. E na hora de executar, ela também vai ocupar praticamente a tela toda. Quando eu criar uma tela de sobre,
que na verdade inclusive chamei de janela de sobre, a diferença é que eu não quero que essa tela seja tela cheia, e sim apenas uma janelinha que vai aparecer na frente de uma das outras telas, quando eu abrir ela. O intuito dessa tela para nós vai ser colocar os créditos, colocar alguma informação sobre o desenvolvedor aí da nossa aplicação. Tanto que eu chamei ela de janela de sobre. Então, o procedimento para fazer isso vai ser o mesmo das outras telas, com algumas diferençazinhas para a gente transformá-la em janela. Então, vem aqui no Organizer, Aplicação, Telas, Nova tela. Aí agora está criada aqui a minha tela 1, eu vou chamar ela de sobre. E se a gente fechar e olhar, agora a gente tem principal, sobre e a tela do Chrome. Só que todas as três ocupam a tela toda. Quando eu colocar para executar essa tela, vai ocupar a tela toda. Não é o que eu quero. Para fazer o que eu quero, então, eu vou ter que abrir as propriedades dessa tela, e isso eu posso fazer de uma das duas formas. Opção 1, abre o Organizer e vai até a tela. Opção 2, dois cliques em cima do fundo da tela. E aqui tem algumas opções sobre o estilo da tela, onde a gente pode transformá-la numa janela, que está bem evidente aqui em estilo, tela cheia ou janelada. Janelada, como o nome indica, vai ser uma janela. O tamanho dessa janela eu vou configurar como 640 por 360. E essa vai ser a minha janela de sobre. Ficou grande. Como essa tela é bem pequena, essa que eu estou usando para gravar a aula, a janelinha de sobre acabou ficando muito grande. Eu vou fazer ela de 480 por 320. Não, por 320. Posição pode ser 100 pixels e 100 pixels. Não, ficou muito embaixo. 10. Agora, nós temos uma janela de sobre. Se eu só fechar aqui e dar uma conferida, tá aqui a minha nova tela sobre. E não tem nada atrás, só que se eu apertar para olhar a tela principal, vai ficar aqui a minha janela sobre. Então, para fazer mais alterações nessa tela, a gente volta nas propriedades dela e vamos dar uma olhada em todas as opções disponíveis aqui. Primeiro, janela, já alterou. Segundo, tamanho e posição. Percebam que a coordenada dela mudou porque eu mexi na posição dela com o mouse. Rolagem da tela é o seguinte, é a barra de scroll que vai aparecer nessa tela caso eu tenha um objeto muito grande nela, que não caiba nela. Então, opção 1, que já está marcada, é a automática. Nesse caso, se a tela não precisa de scroll, que é o caso agora, porque não tem nenhum conteúdo dentro dela, ela não vai ter scroll. Se ela precisar, aí vai aparecer as barrinhas de scroll, ou só numa direção, ou só na outra, ou as duas. E a alternativa é nunca. Ou seja, garanta que não vai aparecer scroll, mesmo se faltar espaço na janela. Como a nossa tela de sobre vai ser só para aparecer uma mensagem de crédito ali, e essa mensagem não é maior do que o conteúdo, para evitar a chance de aparecer o scroll, é interessante colocar
nunca aqui. Próximo passo. Nossa janela, ela tem todas as características de uma janela comum do Windows. Ela tem barra de título, ela tem barras para redimensionar, ela pode ser movida. Isso tudo pode ser configurado. Então, vamos mudar algumas coisas aqui. Primeiro, mostrar borda. Mostrar borda, se eu tirar, ela vai ficar somente a janela, sem nenhuma borda ao redor dela. Só que para isso eu preciso tirar também a barra de título. E também o redimensionável. Olha só. Agora a minha janela de sobre é só um quadrado, um retângulo branco que não tem nada dentro. Se eu colocar mostrar borda, aí ela vai ter uma borda de 1 pixel ali preta, ou a borda normal da janela, caso ela seja redimensionável e caso ela tenha barra de título. Próximo passo para a nossa janela de sobre vai ser colocar ela como pop-up. Esse tipo de janela é a janela que, quando você clica fora dela, ela desaparece. Ou seja, tu não precisa ter um botão de fechar para ela fechar. Basta clicar em qualquer outra janela que seja fora dessa janela e ela vai sumir. Para a janela de sobre é interessante essa opção aqui de pop-up. Alternativamente, ainda aqui em estilo, nós poderíamos criar uma janela modal, que não pode ser pop-up. Olha só, quando você marca uma, a outra automaticamente some. A janela modal, ela é uma janela que, pelo contrário da pop-up, em vez dela fechar quando você clica fora dela, ela não permite que você clique fora dela. Ou seja, é uma janela que toma o controle da sua aplicação e enquanto você não fazer alguma ação em cima dessa janela para que ela feche, ela não vai sair dali. Não é o nosso caso nesse momento, porque é só uma janela de créditos, então a gente vai usar pop-up. Feito isso, nós criamos a janela de sobre. E agora, o próximo passo vai ser criar botões para alternar entre uma janela e a outra. E para fazer esses botões, a gente vai usar uma nova ferramenta aqui na barra de objetos de tela, que também é uma coisa que bastante gente errou lá no material que eu passei antes, porque o pessoal tem o costume de chamar de barra de objetos apenas, mas é barra de objetos de tela, que é o objeto botão. Então a ideia é colocar um objeto botão aqui na tela principal, colocar um outro objeto botão na tela 2, tela de crono, e fazer com que esses botões troquem de uma tela para outra. Quando eu estou na principal eu vou para crono, quando eu estou na tela de crono eu vou para principal. Então, um detalhe, essa minha janela de sobre ela está no meu caminho aqui, digamos assim, né? Porque eu tento clicar nas outras telas e ela fica sempre na frente. Para eu tirar ela do caminho, abre o Organizer, vem em Aplicação, Telas, vai até a tela que você quer e aperta em Esconder. A sua tela continua com todo o conteúdo dela normal, só que ela sai da frente. Agora, vamos criar aqui do lado um botão
E esse botão vai ser o botão para levar até a próxima tela. Para fazer isso funcionar, você dá 2 cliques nele e configura ele como ir para a tela e diz qual a tela. Fazemos a mesma coisa na outra tela, tela do Crono. Vamos colocar um botão. Abre as propriedades dele. Ir para a tela. Escolhe a tela. Fecha. Podemos rodar a aplicação e ver o que acontece. Esse botão está escrito desligado porque a gente não mudou. Mas a princípio, a hora que eu apertar nele, ele tem que transferir para outra tela. Funcionou. De novo, esse botão que está escrito desligado, quando eu apertar nele, ele tem que voltar. Está funcionando. Então, conseguimos fazer a transição entre telas. Criar botões para alternar telas, meio que está feito. Só tem um problema, esses botões não têm nada que indique que eles são botões para alternar telas. É interessante que a gente mude o texto desse botão. E aí, para fazer isso, a gente vai vir nas propriedades do botão, 2 cliques em cima dele. Lembrando que o botão aqui ó, é o quarto item na barra de objetos de tela, para inserir ele na sua aplicação. E aqui nas propriedades do botão, a gente tem mensagens. E aqui na mensagem a gente pode colocar as mensagens para quando você está com o botão apertado e quando você está com o botão solto. Ao contrário, né? Essa aqui é o botão solto, essa aqui é o botão apertado. Aí você pode escolher a fonte, escolher o fundo, com a limitação de que são apenas 16 cores. E isso meio que resolveria o nosso problema, só que não de uma forma visualmente agradável. Então, para resolver essa limitação, a gente pode colocar botões mais bonitos, que vai ser o último item da aula de hoje. Como a gente faz isso? Vem aqui no geral, tem vários tipos de botão. O mais interessante para nós é esse aqui, ó, bitmap. Escolhe esse botão. Agora ele sumiu ali, ó. Só tem um retângulo cinza. E você vai pegar e localizar, ao invés de escrever um texto, você vai localizar um arquivo, que é a imagem do botão. Então eu vou vir aqui, vou encontrar o arquivo do meu botão. 3 aí, escada, exemplo 3. Aqui, ó, eu já criei alguns botões. Depois eu explico como eu criei esses botões. Então a gente vai só escolher botão da próxima tela aqui. E mesma coisa aqui, botão da próxima tela pressionado. O tamanho do botão não bate com o tamanho que estava originalmente ali, então a gente vai ter que mexer nisso. Esse botão, ele tem... Deixa eu lembrar o tamanho dele. 104, eu acho. Não, não é. Esse botão aqui, ele tem 175 por 46 de altura. Ficou com uma margem ali. Então ele na verdade é um pouquinho menor. Ou ele foi feito pensando que eu vou incluir uma moldura. Então vamos incluir uma moldura. Deixa sem moldura e ajusta o tamanho de novo. 171 por 42. Fecha. Tá aqui o nosso botão de próxima tela. Agora a gente vem na tela do Crono, faz o mesmo procedimento. 2 cliques em cima do botão, muda ele para bitmap, mensagem, localizar, vai ser botão da tela anterior pressionado. Ajusto o tamanho aqui, 141
não é mais, é 171 por 42. Fixa a posição, lembrem-se disso. Mesma coisa com o outro botão. Acerta a posição e fixa. No nosso caso, pode ser 8 aqui, 604. E agora nós temos um programa prontinho que tem duas telas, mais uma janela de sobre. Com o detalhe que, por enquanto, nós não incluímos nada para abrir a janela de sobre. Mas o procedimento vai ser o mesmo. Vamos ver se funcionou. A próxima tela, a tela anterior. Está funcionando direitinho. Então, na aula seguinte, eu vou criar o botão para abrir a tela sobre e começar a parte 2 aqui do material. Lembre-se sempre de salvar regularmente para não ter problema. E isso é tudo por hoje. Até mais.